2 Reis, capítulo de número 18, vamos ler mais alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1. Ezequias restabelece o culto do Senhor. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa festividade que tem por tema que Deus, o nosso Senhor, Ele pode nos livrar. É Ele que é o Deus poderoso, é Ele que é o Deus forte que pode trazer o livramento para o seu povo. Mas nós vamos refletir aqui um pouquinho o que será que é preciso a gente fazer. Qual será que deve ser a nossa conduta para que nós possamos ter um Deus forte que trabalha ao nosso favor? Para que nós possamos contar com a ajuda do nosso Deus. Essa passagem aqui que nós lemos vai nos falar sobre um rei que começou a reinar muito cedo, por nome de Ezequias. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ezequias, ele começou a reinar quando ele tinha apenas 25 anos de idade. E ele começa a reinar, irmãos, num cenário espiritual muito decadente. Porque os seus antecessores, os reis que vieram antes dele, colocaram toda a idolatria que existia ali em Israel. Então nós vemos que o cenário espiritual estava decadente. O cenário espiritual não estava nada bom, não estava nada favorável, porque o povo era um povo idólatra. A Bíblia nos fala aqui que naquela passagem, quando o povo de Israel estava ali peregrinando pelo deserto e eles começavam a murmurar contra Deus, Deus enviou então serpentes ardentes para que pudesse picar aquele povo quando murmuravam. E o que acontecia? A serpente picava quem murmurava e era fatal, a pessoa morria. Mas Deus é tão misericordioso que Ele deu o livramento para o seu povo. Então Ele instrui ali Moisés para que levantasse uma serpente de metal, que ali simbolizava o sacrifício de Jesus mais para frente lá na cruz. E qualquer pessoa que era mordida, picada por aquela serpente, ela olhava para a serpente de metal que estava ali hasteada e ela então ficava curada. Ela tinha vitória. Olha que coisa maravilhosa, era um livramento que Deus estava dando para o povo. Só que até isso, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que até aquela serpente que Deus usou para dar livramento ali para eles, eles estavam idolatrando. Eles tinham até aquela serpente ali que foi levantada como um Deus e chamavam ali de Neustã. Então nós vemos que era um cenário totalmente decadente, o que não é diferente dos dias que nós vivemos hoje. Meus irmãos, nós vivemos os últimos dias da igreja aqui na face da terra, e nós estamos vivendo numa sociedade corrompida. Nós estamos vivendo dias em que a igreja tem vivido uma frieza espiritual. Nós estamos vivendo dias em que o nosso cenário político está cada vez mais deplorável. E por falar nisso, meus irmãos, nós temos que nos posicionar, nós temos que ser voz de Deus aqui nessa terra, nós temos que ser usados por Deus para falar a verdade.
Porque, irmãos, nós não podemos viver nesse cenário que nós estamos vivendo. E agora Ezequias, ele começa a reinar com 25 anos de idade apenas. E o que me chama a atenção é que mesmo com pouca idade, ele fez totalmente diferente do que os seus antecessores fizeram. Porque, irmãos, idade não é sinônimo de maturidade. Nós vemos pessoas, irmãos, que às vezes passam a vida toda na igreja, tem muitos anos de crente, mas às vezes dá trabalho para o pastor, às vezes dá trabalho para a líder do círculo de oração, para o líder de jovens, e muitas vezes tem pessoas que têm pouco tempo de caminhada com Deus, pouco tempo de fé, mas são pessoas grandemente usadas, porque o que importa, irmãos, é a intimidade que nós temos com Deus. Nós ouvimos aqui hinos maravilhosos que nos diz que nós temos que ter intimidade, que de joelhos nós vamos mais longe, e nós vamos ver que esse rei Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Vamos meditar, meus irmãos, em algumas coisas. Acompanhe aí comigo. O versículo de número 3 vai nos falar sobre a primeira atitude que Ezequias teve. Primeira atitude, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias, ele procurou andar em retidão. Ezequias, ele procurou obedecer os mandamentos do Senhor. Embora ele pudesse ser só mais um rei, ele podia ter começado o seu reinado e fazer tudo que os outros fizeram. Não teria diferença nenhuma, ele seria mais um. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E está aqui, irmãos, a primeira atitude que nós devemos ter para que nós possamos contar com o livramento de Deus na nossa vida é andar em retidão. Sabe por quê? Quem anda em retidão para com Deus pode contar com Deus nos momentos de aflição. Porque agrada o coração de Deus. O Senhor se agrada daqueles que andam em retidão. Segunda atitude de Ezequias vai nos dizer que ele tirou de Judá tudo aquilo que desagradava a Deus. Eu disse para os irmãos que aquele povo agora era um povo idólatra. Era um povo que não adorava o Deus Todo-Poderoso, mas adoravam tantas tranqueiras, tantas coisas, que nada podia fazer por eles. Mas quando Ezequias assumiu, ele assume aquele reinado com uma postura diferente. Irmão, se tem uma coisa que é determinante para o futuro de um povo, é como o seu líder se porta diante de Deus. Eu costumo dizer que quando um rei, ele é usado, ele é levantado por Deus, o povo tem vitória. Mas quando um rei não anda em retidão para com Deus, todo o povo adoece junto com o rei. Porque não tem a presença de Deus e não pode contar com o livramento de Deus sobre a sua vida. Ezequias então assume e ele começa a tirar tudo que desagradava a Deus. Ele começa a fazer uma mudança radical. E existem coisas, irmãos, na nossa vida, que muitas vezes nós fazemos, que muitas vezes nós vamos acumulando na nossa vida, que também não agradam a Deus. Coisas que muitas vezes entristecem a Deus. E quando nós falamos aqui de idolatria, idolatria não é apenas nós adorarmos um santo, colocar ele na parede e dar glórias àquele santo. Não é só isso. Idolatria, irmãos, é tudo aquilo que tira o lugar de Deus da nossa vida. É tudo aquilo que rouba a atenção que nós devemos dar para Deus, que rouba a adoração que nós devemos dar para Deus. Mas Marielle, existe isso? Existe, irmãos. Quantas pessoas idolatram tantas coisas, mas não têm condições de adorar a Deus. Muitas vezes entra na casa de Deus e não tem alegria de glorificar e de louvar o nome do Senhor. Mas quando ouve uma música lá no mundo, oh, que coisa boa, vou festejar aqui com os meus amigos, oh, que coisa maravilhosa a série que eu assisto na Netflix, que coisa maravilhosa isso daqui que eu faço todo dia. Mas e o nosso Deus, irmãos? Cadê a prioridade, igreja? Cadê a prioridade ao nosso Senhor? Irmãos, tudo aquilo que tirar o lugar de Deus do primeiro lugar da nossa vida, a gente precisa tirar. A gente precisa se desapegar, porque o nosso Deus, Ele quer tudo de nós. Ele quer tudo de nós. O nosso irmão Pedro cantou aqui que nós queremos mais de Deus. E é exatamente isso que nós devemos querer, mais e mais de Deus.
Seguindo aqui a palavra do Senhor nos diz que Ezequias, ele confiou inteiramente no Senhor. É descansar no Senhor, é ter a certeza que no momento de dificuldade, é ter certeza que naquele momento de provação, a gente pode confiar em alguém que tem poder para nos ajudar. E esse rei confiou inteiramente em Deus. Outra atitude dele, para nós acelerarmos um pouco e chegarmos aqui onde eu quero, é que esse rei, ele se chegou ao Senhor e não se apartou. Os irmãos já perceberam que quando a gente passa por um momento difícil, quando a gente passa por uma prova, a nossa tendência é justamente fazer o contrário, é a gente se distanciar de Deus. Muitas vezes a gente vê alguém que está ausente da igreja e a gente vai conversar com aquela pessoa: irmão, o que está acontecendo? Não estou te vendo nos cultos. Aí qual é a resposta? Ah, irmã, eu estou passando por uma luta. Ah, irmã, eu estou passando por uma prova, é muito problema. É coisa demais, eu não estou dando conta. E ao invés da gente se achegar, a gente começa a se distanciar. Sendo que quanto mais perto de Deus a gente estiver, é mais perto da vitória. Quanto mais pertinho, quanto mais juntinho dele, mais perto está o nosso milagre, mais perto está dele suprir a nossa necessidade. A palavra do Senhor nos diz que esse rei, ele se chegou ao Senhor e ele não se apartou. Ou seja, passou pela prova, mas estava lá com Deus. Passou pela dificuldade, pela tristeza, pela luta, mas não se apartou do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós devemos nos achegar a Deus e cada vez mais, irmãos, estarmos juntos dele, porque é a última hora da igreja aqui na face da terra. Irmãos, esse mundo está tão cruel, está tão terrível, que se a gente pensar que se afastando de Jesus a gente vai conseguir vencer, a gente está muito enganado. Com Ele nós já sofremos, imagina sem Ele. Então a gente tem que se achegar pertinho dele. Quinta atitude desse rei: a palavra de Deus nos diz que ele guardou os mandamentos do Senhor. E que coisa maravilhosa é a gente guardar os mandamentos do Senhor. Essa palavra aqui, que é a nossa bússola, é ela que nos orienta. Eu sempre digo quando eu prego, que essa palavra aqui, nós vamos ler lá em Salmo 119, né? Que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. É como se nós tivéssemos duas lâmpadas no nosso pé. E o caminho que é escuro, conforme a gente vai andando, se a gente estiver em retidão à palavra de Deus, a luz vai clareando e vai iluminando e se torna dia perfeito. E a gente sabe para onde a gente deve ir. Olha quantas coisas maravilhosas esse rei fez. A Bíblia nos dá testemunho de que por todas essas atitudes dele, o Senhor foi com ele. Por onde quer que ele ia, o Senhor era com ele. Mas, irmãos, apesar dele ser um rei fiel e temente a Deus, chegou um momento de aflição também na vida dele. Porque é engano nosso pensar que se nós estivermos com Deus, nós estaremos isentos de problema. A gente não vai estar isento. A doença, ela chega para o ímpio, mas ela chega para o justo. A morte chega para o ímpio, mas chega também para quem está aqui na igreja. As provações, o desemprego, as dificuldades, o problema no casamento, irmãos, isso daí chega para todos. Todos nós estamos sujeitos. E o próprio Senhor nos advertiu, não é mesmo? De que aqui nesse mundo nós teríamos aflições. Mas também Ele nos disse para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se nós estivermos com Ele, nós também temos condições de vencer. Mas a Bíblia nos fala que chegou um momento de dificuldade para esse rei. Porque havia uma nação muito poderosa que era a Assíria. E o exército desse povo dos assírios era um exército muito poderoso. E por onde esse exército passava não tinha para ninguém. Ninguém era páreo para esse povo. Por quê? Porque era um exército poderoso que vencia e dominava todos os povos. Porque naquela época era conquistado à força, na luta, na base da violência. Aonde aquele exército passava, destruía, saqueava, matava, fazia o povo escravo. E a Bíblia nos relata que o rei Senaqueribe, que era rei da Assíria, chega um determinado momento que ele então invade Israel.
E o objetivo dele é chegar na cidade de Judá, que era exatamente aonde o rei Ezequias era rei. O alvo dele era Jerusalém, que era o centro da adoração a Deus. Então nós vamos ver que esse rei, ele começa a afrontar o povo de Deus. Ele começa então a ameaçar o povo de Deus, porque a confiança daquele rei, do rei Senaqueribe, estava no seu próprio braço. A confiança dele estava na sua própria força, porque ele era rei, ele tinha um exército poderoso, ele tinha homens fortes que lutavam e pelejavam e ganhavam. Então ele confiava em si. Ele se garantia, e ele já se sentia o todo-poderoso Deus Senaqueribe. E agora ele então vai mexer com o povo, só que ele vai mexer com o povo errado, porque era um povo que servia a Deus. E como eu disse para os irmãos, era um povo que tinha uma liderança que era temente a Deus. Eles tinham um rei que limpou toda a sujeira, que tirou toda a bagunça e levou o povo a se chegar diante de Deus. E agora o rei Senaqueribe se levanta achando que vai ser só mais um povo, que muito fácil ele vai chegar e vai derrotar. Aí a Bíblia começa a nos contar que o rei Ezequias, ele se preocupa, irmãos, porque quem é que não se preocupa? A gente confia em Deus, mas a gente se preocupa. Muitas vezes a gente perde noites de sono. Muitas vezes acontecem situações que a gente fala: meu Deus, quando vai vir o teu socorro, Pai? Quando vai vir o teu auxílio, o teu refúgio para a minha vida? E aquele rei se preocupou, óbvio, porque ele pensou: acabou. Esse povo ninguém tem como vencer, é um povo invencível, é um exército que ninguém até hoje conseguiu vencer. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Senaqueribe, ele começa a enviar mensageiros, recados para o povo de Deus. E os mensageiros, irmãos, chegavam com as palavras mais cruéis que existiam, dizendo: olha, ninguém pode livrar vocês das nossas mãos. Olha o nosso exército, olha os homens que nós temos, olha quantas coisas nós já conquistamos. Vocês não podem escapar das nossas mãos. Era um problema, irmãos, até então invencível, porque ninguém vencia aquele povo. Quantas situações, igreja, chega na nossa vida, chega na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja. Problemas que a gente olha e que parecem invencíveis. Problemas que a gente sabe que com a força do nosso próprio braço não tem como a gente vencer. Certamente o rei Ezequias olhava e falava: Senhor, como eu posso vencer? Isso é difícil demais para mim, eu não tenho força suficiente para isso. Problemas, irmãos, que a gente olha e a gente fala: eu não tenho força para suportar, eu não tenho força para vencer. Mas, irmãos, quantas coisas, reflete aí na sua vida, por quantas situações, irmãs, vocês já passaram e vocês pensaram que não iriam suportar, e vocês estão aqui hoje, vocês estão aqui glorificando. Irmãos, os demais que estão aqui, quantas situações que vocês vivenciaram e que vocês pensaram que era o fim, e vocês falaram: eu não tenho força para isso, com as minhas próprias forças não vai, mas você está aqui, irmão. Isso é motivo de nós glorificarmos, isso é motivo de nós agradecermos. Irmãos, nós saímos de uma pandemia e nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, nós estamos aqui glorificando, respirando, agradecendo a Ele. Mas o rei se preocupou, porque a gente preocupa. E aí os mensageiros chegaram e falaram: olha, não adianta. Sabe por quê? Eu sei que vocês servem um Deus, que vocês dizem que é todo poderoso, mas as outras nações que eu derrotei também tinham seus deuses, e os deuses nada puderam fazer por eles. Por que que o Deus de vocês poderiam fazer algo por vocês? Que palavra difícil, hein? Que palavra difícil. E nós vemos então que a tentativa do inimigo era justamente desestabilizar aquele povo. E o que me chama a atenção, irmãos, é que no versículo 29 do capítulo 18, a Bíblia nos diz que
Rabsaque, que era um mensageiro do rei Senaqueribe, chega para o povo, diretamente para o povo, não chegou para o rei Ezequias. Chega para o povo e começa a colocar, ele quer colocar o povo contra o rei. Porque ele chega para o povo e ele fala assim: olha, não deixe o rei de vocês enganar vocês, dizendo que o Senhor Deus Todo-Poderoso pode livrar vocês das minhas mãos, porque não pode. Ele queria colocar o povo contra o seu rei, falar: o rei de vocês está enganando vocês, porque isso não vai adiantar, nós vamos tomar todo esse lugar. E outra coisa que me chama a atenção é que a Bíblia nos diz que aquele povo nada respondeu para o mensageiro, porque o rei Ezequias já tinha orientado eles e tinha passado a instrução falando: não dizeis coisa alguma. Sabe por quê, meus irmãos? Há momentos em que a afronta chega até nós e que nós temos que nos calar. Eu sei que pela impulsividade muitas vezes a gente passa por determinada coisa, a gente quer falar, a gente quer debater, mas existem momentos, irmãos, que o silêncio ele é a melhor resposta. Existem momentos que nós não temos que falar, que nós não temos que discutir, que debater, nós só temos que deixar nas mãos de Deus, porque é dele que vem a resposta. Glória a Deus. O povo estava bem orientado, o povo estava bem ensinado. É para isso que tem os pastores, para nos orientar. Imagina se aquele povo começa a fazer uma rebelião. Imagina se aquele povo se volta contra o líder que era o rei Ezequias e causa ali uma divisão. Aquele povo se enfraqueceria, e o inimigo sabe disso. Quanto mais desunidos nós estivermos, mais fácil nós seremos presas para o inimigo. Nós seremos presas fáceis. Agora, irmãos, quanto mais nós nos unirmos, quanto mais gente a gente conseguir ter do nosso lado, mais força nós teremos. Um povo unido é um povo forte. Nós não podemos deixar essas coisas entrarem no nosso meio. A gente tem que ter união, união entre os irmãos, união com a liderança, e juntos servimos ao Senhor com alegria. Seguindo aqui, nós vamos ver que aí a mensagem chega para o rei Ezequias. Acompanha aí comigo, capítulo de número 19. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, Ezequias ouviu a mensagem, ouviu a afronta. Olha o que ele fez. Ele rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Irmãos, no momento da dificuldade, qual é a nossa atitude? Para onde a gente corre? Em quem a gente vai? Porque muitas vezes quando a dificuldade chega, a gente corre no vizinho, às vezes a gente corre no esposo, às vezes a gente corre nos filhos, a gente procura aquele melhor amigo. E muitas vezes, irmãos, essas pessoas não podem nos ajudar. E dependendo da pessoa que a gente for, às vezes até nos atrapalha. Nós temos que correr para o lugar certo. Nós temos que buscar o socorro, o auxílio no lugar certo. A Bíblia vai nos dizer que Ezequias, nesse momento de dificuldade do reinado dele, ele rasgou as suas vestes, ele se cobriu de pano de saco e ele foi para o lugar certo. Ele foi para a casa do Senhor. Ezequias poderia ter entrado para o seu quarto e chorado, se descabelado, e agora o que eu vou fazer? Ezequias poderia ter procurado outro rei para fazer uma aliança com ele, para se fortalecer, mas não, irmãos. Ezequias confiava num Deus que tinha todo o poder. Ezequias guardava os mandamentos do Senhor. Ezequias se chegava ao Senhor no momento de aflição. Ele sabia para onde ele tinha que ir, então ele corre para a casa do Senhor. Então ele começa a clamar a Deus e ele fala: Senhor, que é isso? Me ajuda, eu preciso de um socorro. A Bíblia nos diz aqui no versículo 3 que Ezequias disse assim, que aquele dia era um dia de angústia, era dia de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não havia força para ter. Olha que situação, dia de angústia, dia de tristeza, dia de dificuldade. E aí Ezequias então ele se lembra de um profeta e ele fala assim: olha, meus servos, corre lá em Isaías, corre lá.
Vê se ele tem uma palavra para mim. Vê se ele tem uma palavra para nós. E a Bíblia vai nos dizer que Isaías disse que não era para Ezequias temer. Não era para Ezequias temer, porque aquele povo estava afrontando o próprio Deus. Aí pensa comigo, que coisa maravilhosa. O rei, então, ele se animou. O rei certamente ficou feliz com aquela palavra, com aquela boa notícia. Só que a Bíblia vai nos mostrar um pouquinho mais para frente, que logo depois desse episódio, que Isaías trouxe uma palavra de Deus para Ezequias, novamente o rei Senaqueribe começa a afrontar aquele povo. E ele começa a dizer assim, ó, não te enganes, não há escape para vocês, eu vou tomar, eu vou dominar, vocês estão nas minhas mãos. Olha tudo que eu já fiz, é isso que vai acontecer com vocês. Meus irmãos, que coisa difícil, logo depois de uma palavra que o Senhor liberou, de uma palavra maravilhosa, Deus falando, não temas, Ezequias, porque eu sou contigo. Logo vem uma nova afronta do inimigo para enfraquecer a fé daquele homem. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo sabe o nosso ponto fraco. Nós vemos aqui para a igreja, a gente ouve uma palavra, Deus fala ao nosso coração, e a gente muitas vezes sai daqui renovado, feliz, falando, Deus falou comigo, eu não preciso me preocupar, a irmã pregou lá no congresso que eu posso descansar, que eu posso confiar. Só que aí, irmãos, passa o congresso, aí chega segunda-feira, aí você levanta, vai para o seu trabalho, aí o seu problema está lá, e aí você fala, ixi, nada daquilo vai acontecer na minha vida. Volta tudo ao normal. E aquela palavra parece que fica vazia. Parece que foram palavras jogadas ao vento. Porque tudo que o inimigo quer é enfraquecer a nossa fé. Sabe o que ele quer, irmãos? Eu quero que você saia daqui essa noite entendendo isso. Ele não quer que você esteja aqui recebendo essa palavra, guardando essa palavra no seu coração. Mas não tem como ele tirar isso de você, porque você está aqui, você está ouvindo e guardando. Mas amanhã ele vai querer colocar o desânimo em você. Amanhã ele vai querer colocar dúvida no seu coração, para você pensar assim, será? Será que vai acontecer? Será que aquilo, será que era Deus que tinha falado comigo? Ou será que o que a Marielle falou era dela mesmo? Não era nada da parte de Deus. Que coisa, meus irmãos. É isso que o inimigo quer fazer conosco. Por isso que nós vemos, pastor, tantos congressos, tantas coisas que acontecem, que a gente vê o mover de Deus. E a gente vê pessoas sendo renovadas, transformadas, pessoas se alegrando. De repente a gente olha, passa uns dias, a gente vê a pessoa numa situação miserável, porque o inimigo foi e tirou aquela palavra do coração e novamente colocou o desânimo, colocou a frieza, colocou dúvida, cansaço. Em nome de Jesus, meus irmãos, vamos dar ouvido para a voz de Deus. Ouça a voz de Deus te dizendo nessa noite, confia em mim, se esforça, tem de bom ânimo, irmão, tem de bom ânimo, não dê ouvido para o que o inimigo fala, porque muitas vezes nós desprezamos a voz de Deus e nós deixamos o que o inimigo diz entrar no nosso coração. Vamos ouvir a voz de Deus. Aí, depois de toda essa afronta, Ezequias recebe uma carta do rei Senaqueribe, que era praticamente uma sentença de morte, afrontando o nosso Deus. E a Bíblia vai nos dizer, no versículo 14, que Ezequias, ele recebe aquela carta nas mãos. Os mensageiros entregam para ele e ele lê a carta. E certamente o que ele leu ali deixou ele desesperado, irmãos. Certamente deixou ele desesperado. Sabe qual foi a atitude dele? Novamente, ele foi para a casa do Senhor. Só que ele foi, irmãos, para a casa do Senhor com a carta. Ele levou o problema dele. Ele levou aquilo que ele estava precisando. Eu ouvi algumas pessoas já dizer assim, quando você for para a igreja, quando você entrar para um culto, deixa o seu problema lá fora e se desliga de tudo. Esquece tudo e só adora a Deus. Não, irmãos. Não. Eu aprendi isso com meu pai. Ele diz assim, se você entrar
e deixar o seu problema lá fora, você vai sair, vai chegar ali na calçada, ele vai dar de braços com você e vocês vão embora junto. É isso que vai acontecer, você deixou ele lá. Irmãos, a gente tem que vir para a casa do Senhor com um objetivo definido. Por que você veio aqui essa noite? Por que nós chegamos até aqui essa noite? A gente tem que ter um objetivo. Você sabe o que você precisa, irmã. Você sabe. Cada um de nós que estamos aqui sabemos a nossa necessidade, o que nós precisamos. Eu sei a minha, vocês sabem a de vocês. Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente precisa ter tudo definido, tudo alinhado. Eu vou para a casa do Senhor adorar. Eu vou para a casa do Senhor glorificar. Eu vou para a casa do Senhor agradecer. E eu vou para a casa do Senhor também para pedir, porque eu careço da misericórdia dEle. Eu careço da bênção dEle sobre a minha vida. Irmãos, nós agradecemos e nós também pedimos porque somos dependentes de Deus. E a gente vem para a casa do Senhor, a gente tem que lutar por aquilo que nós precisamos. Os irmãos lembram de Jacó? Jacó precisava de uma bênção. Ele estava apavorado, ele falou: o meu irmão vai me matar, porque eu roubei a bênção dele, ele vai me matar, agora eu vou encontrar com ele. E ele sabia que ele precisava de uma bênção. E lá no Val do Jaboque, a palavra do Senhor nos diz que naquele momento Jacó, ele lutou com o anjo, que era a personificação do próprio Deus. E ele dizia: eu não te deixo subir enquanto não entregares a minha bênção. Eu preciso da minha bênção. Irmão, você não pode sair daqui sem lutar por aquilo que você precisa. Você não pode sair daqui, irmão, sem insistir e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso sair daqui com a minha vitória. Aquele rei naquele momento entra para a casa do Senhor com a carta. Ele leva o problema porque ele precisava da solução. E ele chega lá, sabe o que ele faz? Ele estende diante de Deus e ele fala: Senhor, olha aqui o meu problema, olha o que eu estou enfrentando, olha o que eu estou passando. Irmãos, vocês que estão aqui, eu não conheço vocês, eu não sei a necessidade de vocês, eu não sei o que vocês estão passando. Pode ter alguém aqui com uma luta tão grande, que chegou aqui essa noite desesperado e não sabe o que fazer, não sabe mais como proceder. Mas se você chegar aqui nessa noite e você apresentar o seu problema para Deus, Ele vai ter misericórdia da sua vida. O nosso Deus é um Deus que Ele se comove. Um coração contrito, um coração quebrantado comove o coração de Deus. E o Senhor começa a trabalhar em nosso favor. Para nós finalizarmos, já estou terminando. A palavra do Senhor vai nos dizer então que Ezequias, ele chega e ele estende aquela carta. E ele começa a fazer, sabe o que? Olha aí, versículo de número 15. E o que ele fez? E orou Ezequias perante o Senhor. Olha a oração dele. Ele começa glorificando a Deus. Ele começa exaltando o nome de Deus. Ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, Tu és o Deus de toda a terra. Olha como ele começa exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Ó Senhor, Tu és o Deus de toda a terra. Tu és dono de todas as coisas e todo o poder está em Tuas mãos. É o Senhor que fez tudo. O Senhor que me formou. O Senhor que fez os reinos da terra. Olha que oração maravilhosa. Aí ele pede para Deus, ele fala: Senhor, inclina o Teu ouvido. Ouve a minha oração, Senhor. Ouve a minha oração. Abre, Senhor, os Teus olhos e contempla a situação que eu estou vivendo. E ouve, Senhor, as palavras de Senaqueribe. Ouve as palavras que ele tem me dito. Ouça as afrontas que ele tem dito contra Ti, Senhor. Contra Ti. Tu és o Deus vivo. Os deuses das outras nações, isso Ezequias orando, nada puderam fazer por eles. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus em quem eu tenho crido. E eu sei, Senhor, que o Senhor pode me livrar das mãos de Senaqueribe. Aí ele diz: agora, Senhor, nos livra da mão de Senaqueribe. E assim todos os reinos da terra saberão que só Tu
és o Senhor Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Daí um pouquinho, logo depois da oração do rei, irmãos, o socorro de Deus não falha. O socorro de Deus é presente. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O rei acaba de orar. E aí Isaías corre lá e fala: tem um recado para você. Olha a resposta da oração, irmãos, que coisa linda. Olha a resposta da oração. Deus dizendo para o rei Ezequias: rei, o que você me pediu, eu ouvi. Aquilo que você fez lá na casa do Senhor, você estendeu a carta, eu vi a carta. Eu ouvi as suas palavras. Eu tenho contemplado a sua situação. Eu tenho uma palavra para você. Olha isso. Esta afronta é contra mim, o nosso Deus dizendo. Versículo 32. Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Nessa cidade aqui, rei Ezequias, você pode ficar tranquilo, porque aqui não entra flecha, não entra nada, nem tampouco virá ninguém contra vocês com escudo, nem vai se levantar contra vocês tranqueira alguma. Pelo caminho aonde os inimigos de vocês vieram, por esse mesmo caminho voltará, mas nessa cidade não vai entrar, diz o Senhor, porque eu amparo a essa cidade para livrar, por amor de mim e do meu servo Davi. Nada vai entrar, nada vai entrar. Irmãos, existem lutas que nós temos que lutar, mas existem lutas que Deus luta por nós. Sabia disso? Existem situações que às vezes a gente não faz nada. A gente fala: como que eu venci? Deus, as mãos de Deus. Sabe por quê? O exército assírio estava acampado, preparado para invadir tudo, para tomar e destruir tudo, confiando na força do próprio braço. E o povo estava preocupado, mas o Senhor tinha alertado: não se preocupe, porque eu amparo essa cidade. Eu amparo vocês por amor do meu nome e por amor do meu servo Davi. Sabe o que aconteceu, irmãos? É o tema de vocês aqui, ó. Quem é que pode te livrar? Quantas vezes essa pergunta vem na sua mente? Quantas vezes você fala: meu Deus, e agora? Como que eu vou vencer isso? Sabe quem é que pode nos livrar? É o Deus a quem nós servimos. A palavra do Senhor nos diz no versículo de número 35, que naquela mesma noite, irmãos, olha o poder de uma oração. O rei orou, o profeta mandou a mensagem de Deus para ele falando: pode ficar tranquilo que vocês não vão pelejar. E naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. Sabe quantos soldados tinham lá? Preparados, fortes, guerreiros para vencer aquele povo? 185 mil. É gente demais, né? Quantos ituveravas que iam dar? Aqui tem o quê? Uns 50 mil? 40 mil habitantes. Várias vezes a população de Ituverava. 185 mil soldados preparados para tomar tudo aquilo. E a palavra de Deus nos diz que naquela noite, quantos anjos que saíram? Só um? Mas só um. Às vezes a gente ora e a gente fala: oh Senhor, envia os seus anjos, envia o seu exército de anjos. Irmãos, um anjo do Senhor matou 185 mil soldados. Se um anjo do Senhor pode fazer isso, o que o nosso Deus não pode fazer por nós, irmãos? O livramento que aquele povo precisava. A afronta chegou, ninguém pode livrar vocês das minhas mãos, mas mexeu com o povo de Deus, mexeu com o povo que tinha intimidade, mexeu com o povo que tinha um rei que temia o Senhor. E agora, irmãos, eu quero que você imagine essa cena, eu quero que você imagine isso, o todo-poderoso Senaqueribe acordando, porque isso aconteceu à noite. No outro dia de manhã, o rei Senaqueribe acordando e falando:
vamos lá, né, exército? Vamos lá que a gente tem uma batalha pela frente. Não vai ser muito difícil não, mas a gente tem que, né, preparar. E aí ele, mas tá tão silêncio aqui, o que está acontecendo? Imagina ele entrando ali na cabaninha, né, de cada um dos soldados. E aí ele chega e fala, o que está dormindo aí? Preguiçoso, levanta, vamos. E nada. Aí ele começa a perceber que alguma coisa aconteceu. E todos aqueles homens, 185 mil homens, estavam mortos, porque o anjo do Senhor levou o livramento que aquele povo precisava. Agora os irmãos imaginam aquele rei, sem entender nada. Mas quem que veio aqui? O que que aconteceu? Eu não vi nada. O que que aconteceu com o meu exército? Ele ficou tão desesperado, irmãos, que a Bíblia nos diz que ele voltou e ficou em Nínive. E aí ele começa a passar por um momento difícil. E sabe para onde que ele corre? Ele vai correr lá na casa do Deus dele. O Deus que ele achava que era, né, forte, todo poderoso. E aí sabe o que que acontece lá? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, para meditar no que aconteceu com esse rei. A Bíblia nos diz que então ele vai lá para a igreja dele, né? Lá para a igreja do Deus dele. E ele chega lá, os seus próprios filhos o matam à espada. Os seus próprios filhos. Olha que coisa triste. O rei que se achava muita coisa, o forte, o poderoso, ele confiava no seu exército. O seu exército foi destruído. Ele confiava no seu Deus, e o seu Deus nada pôde fazer por ele, porque ele foi morto dentro da casa do seu Deus pelos seus próprios filhos. E certamente ele confiava na sua própria família. Sabe o que isso ensina para nós, irmãos? Que maldito é o homem que confia no próprio homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que bendito é aquele que confia no Deus Todo-Poderoso, que sabe que é pequeno, que sabe que é falho, que sabe que é pecador, mas sabe que serve um Deus grande, sabe que serve um Deus Todo-Poderoso e tem a esperança no Senhor. Pastor, posso fazer uma oração? Se coloque de pé, igreja. A mensagem para nós nessa noite é: o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele é um Deus que nos ouve, é um Deus que nos vê, Ele é um Deus que nos ampara, e Ele é um Deus que nos responde. Ele nos ouve, Ele nos vê, Ele nos ampara e Ele nos responde. Naquele momento ali o rei orou. E não precisa de muita coisa não, irmãos. Para Deus mudar uma situação, não precisa de muita coisa. Precisa apenas da sinceridade do nosso coração. Pode ser uma situação tão difícil para você. Uma situação, às vezes uma enfermidade. Às vezes um problema com o filho, com o marido. No trabalho. Uma situação que está tão gigante para você. Mas só precisa da sua sinceridade. Só precisa do seu clamor. Nós cantamos aqui que de joelhos e orando nós podemos mais. E é isso que nós vamos fazer essa noite. Eu quero convidar aqui rapidamente quem está passando por uma situação difícil, uma situação complicada e que precisa de uma intervenção divina. Se houver alguém aqui essa noite, vem até aqui à frente. Eu vou orar por você. A igreja vai orar e nós vamos clamar. Independente do que seja, talvez é um problema no casamento, no seu trabalho, na sua saúde, nas suas finanças. Independente do que seja, vem aqui à frente. Nós vamos orar. Nós precisamos fazer o quê? Lutar pela nossa bênção. Foi isso que eu disse para vocês. Nós precisamos buscar o nosso milagre. Vocês podem cantar? Pode, então os nossos irmãos vão cantar. São uma bênção, né? Coisa maravilhosa. E nós vamos orar. Eles vão cantar e nós vamos orar. E nesse momento, eu preciso que você apresente para Deus o seu problema. Se não, irmão, não resolve.
não resolve. Você precisa orar, clamar, apresentar para Deus a sua situação. E nós vamos pedir o socorro de Deus sobre a nossa vida. Senhor Jesus, querido Deus, Pai querido, nessa noite nós estamos na Tua casa, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, com o propósito de Te adorar. Nós viemos aqui, meu Deus, com o propósito de exaltar o Teu nome, de Te engrandecer e de agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque nós sabemos, meu Deus, que se nós estamos aqui essa noite, é por causa da Tua mão forte que nos sustentou. É por causa, meu Deus, da Tua mão forte que nos amparou e que nos mantém de pé, Senhor, a cada dia. Deus, nós nada somos, Pai, e nós reconhecemos que nós somos pecadores, reconhecemos, meu Deus, que nós somos pequenos, reconhecemos, Senhor, que nós somos falhos diante de Ti, mas, Senhor, nós sabemos que nós servimos um Deus misericordioso, um Deus que as misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Um Deus que nos ouve, um Deus que nos vê, um Deus que nos ampara, um Deus que nos escuta, Senhor. E nessa noite nós estamos aqui diante de Ti, apresentando a nós, apresentando o nosso pedido a Ti, apresentando, meu Deus, a nossa necessidade. Pai, eu clamo agora por Tua igreja. Senhor, eu clamo agora pelo Teu povo. Eu clamo pelo Teu povo que está aqui nessa noite, pedindo a Ti o milagre, pedindo a Ti a vitória. Oh Deus, quantas pessoas, Pai, estão aqui nessa noite e muitas vezes têm chorado, muitas vezes têm pedido, têm clamado e não sabem mais o que fazer. Tem buscado refúgio, tem buscado socorro e até então, meu Deus, nada tem acontecido. Senhor, eu clamo a Ti nesse momento, que esse primeiro dia de congresso seja um marco na vida dessa pessoa, que seja um dia para ficar marcado na memória, para que ela testemunhe do Teu amor, para que ela testemunhe o milagre, a resposta, a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Escuta a mensagem de Deus para você nessa noite, escuta a mensagem de Deus para o seu coração. Ele te ouve, Ele te entende, Ele te atende. Ele é um Deus que responde. Aleluia, Senhor. Peça para Ele, apresente para Ele a tua necessidade, apresente para Ele o teu problema. Ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aonde tiver, meu Deus, alguém enfermo, eu clamo a Ti agora pelo milagre. Aonde tiver, meu Deus, alguém enfermo, que o Senhor possa curar. Senhor Jesus, entra com providência agora. Entra com providência, meu Deus. Entra com providência, meu Pai. Começa a agir, Senhor Jesus. Começa a trabalhar, Senhor Jesus, em cada coração. Aonde estiver, meu Deus, alguém aqui triste, aonde estiver alguém desanimado, eu clamo a Ti pelo renovo, Senhor. Eu clamo a Ti, meu Deus, pela vitória. Dá vigor, meu Deus, para a Tua igreja, para o Teu povo. Em nome de Jesus, receba a Tua vitória. Em nome de Jesus, receba o Teu milagre. Em nome de Jesus, seja curado da tua enfermidade. Em nome de Jesus, seja restaurado, seja libertado, seja renovado pelo poder de Deus. Aleluia, Jesus, santo é o Teu nome, meu Deus. Nós confiamos, meu Deus, na Tua misericórdia. Nós confiamos no Teu grande amor, Senhor Jesus. Nós confiamos, meu Pai, porque Tu és o Deus forte, Tu és o Deus poderoso. Ó Senhor, nos dá força, nos revigora. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo, irmão. Ele sabe de tudo. Ele te contempla. E olha o que Ele diz pra você nessa noite, irmão. Ele me mandou. Que Ele vai mudar o falar rumo. que vai Ele vai mudar a tua história. mudar. Ele vai transformar. seu rumo. Ele vai fazer tudo novo. Ele vai fazer algo diferente por você. Em nome Ele de Jesus. está enviando o Ele envia o consolo. consolo. Sinta o consolo. Sinta o Espírito Santo consolando a tua alma, consolando o teu coração.
tenha e calma, porque o tenha nosso Deus é maravilhoso. Santo é o teu nome, Jesus. Adore o nome dele. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Mantenha a sua esperança. Não deixa a esperança. Não deixa morrer. Em você morrer. Mantenha a sua esperança em Você Deus. precisa crer. Creia no poder de Deus. Vai chegar. Aleluia. A solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere.